Uma boa tarde a todos. Vamos agora compartilhar as informações de nosso estudo semanal da série psicológica de Joana de Ângeles. Lembrando sempre que os estudos anteriores se encontram no nosso canal no YouTube. Nós estamos analisando o livro Psicologia da Gratidão e estamos abordando o capítulo 7º da obra, que se intitula, essa obra aqui, Psicologia da Gratidão. Nós estamos no capítulo A Gratidão, Meta Essencial da Existência Humana. Hoje iremos analisar o item Ambições Psicológicas e Transtornos de Conduta. Mas vamos iniciar com um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel, que separamos aqui. É a passagem da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8, que Emmanuel comenta no livro O Evangelho Comentado por Emmanuel, Cartas de Paulo. Separamos esse parágrafo. Tudo na superfície da vida é transformação permanente. O amor, porém, é a luz inextinguível. A caridade jamais se acaba. O bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Então vamos fazer algumas observações para introduzir o nosso estudo. Emmanuel nos chama a uma consideração da mais importante ao dizer: tudo na superfície da vida é transformação permanente. Tudo que diz respeito à vida material, às dissociações da matéria, que se transforma em energia, a condensação da matéria, que dá energia, que se transforma em matéria. Porém, acima de tudo isso, o amor é luz inextinguível. Quando em seguida ele diz a caridade jamais se acaba, justamente porque o amor, aliás, a caridade é o amor em ação. E fechando essas considerações, Emmanuel diz: o bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte, chamando-nos a atenção a estarmos convictos de que a vida, seja em que dimensão estivermos, nos trará sempre as consequências daquilo que tivermos feito. O que praticarmos em algum lugar, não importa onde seja, é o teu advogado, que também se sinaliza, é tua defesa, é teu atestado de libertação, se ele estiver, claro, vinculado à caridade, amparado pelo amor. E é exatamente dentro dessa introdução que nós vamos iniciar o estudo, que traz um parágrafo bem interessante, justamente, que dá um prosseguimento a esses comentários que fizemos. O ser humano atual renasce num contexto cultural imediatista, utilitarista, em que os valores reais são postos em plano secundário e lhe é exigida a conquista daqueles que são de efêmera duração, porque pertencentes ao carreiro material. Então, nós vivemos atualmente, dentro de uma sociedade materialista, imediatista, e que coloca os valores do espírito, as virtudes, como citamos há pouco, o amor, a caridade, a benevolência, o perdão, em segundo plano. Em primeiro lugar, é o estímulo direto à busca dos valores efêmeros, transitórios, de curta duração, e que fazem parte desse contexto materialista em que nos encontramos. E é exatamente daí que vai dar origem
Mais adiante, como nós iremos ver, há a questão dos transtornos e das dificuldades, porque o ser humano, essencialmente, ele é espírito, e essa sua parte essencial precisa merecer consideração, atenção e cuidado, como único meio, de fato, eficaz para evitarmos sermos vítimas de todo esse conjunto de doenças de ordem psicológica, em que os desequilíbrios emocionais estabelecem em doenças como ansiedade e depressão o resultado direto dessa cultura imediatista em que nos encontramos. Prossigamos. Raramente pensa na construção interior saudável do ser humano que se reinicia a jornada carnal, incutindo-lhe as propostas nobres da autorrealização pelo bem, pelo reto cumprimento do dever, pelas aspirações da beleza, da harmonia e da imortalidade. Realmente, para que se tenha todo um conjunto de atitudes e de comportamento amparado na vivência do dever, na aquisição das virtudes, na vivência do bem, é imprescindível a percepção dos verdadeiros objetivos da vida, o entendimento da nossa real natureza, que é espiritual, para que essa base bem trabalhada em nós nos faculte o esforço, o trabalho da aquisição das virtudes e da vivência enobrecida em uma linha de atitudes e de ações que se sustentem, que se sintam apoiadas pela nova percepção da essência da vida. Tidos como de significação modesta, que se os podem reservar para a velhice ou para quando se instalem as doenças, tal filosofia da comodidade suplanta a busca do equilíbrio emocional e moral, porquanto se mantém no patamar dos prazeres sensoriais. Então, para a sociedade materialista, os valores de ordem moral são de pouca significância e que para eles deveríamos reservar a velhice ou ao estarmos enfrentando graves problemas de saúde. Até lá, a filosofia da comodidade, do imediatismo, suplanta a busca do equilíbrio emocional e moral. É assim que tem acontecido com a maioria das pessoas, levando-as a viver no patamar, né? Naquele ponto de objetivos e de atenção voltados apenas para as satisfações instintivas, físicas e temporais, abrindo, como nós iremos ver mais adiante, os campos de flagelação psíquica para a instalação das doenças das emoções, que tem se avolumado de uma forma cada vez mais intensa nos dias em que estamos vivendo. Manifestam-se as culpas que lhe dormem no inconsciente e ressurgem as qualidades negativas que deveriam ser corrigidas, mas que encontram campo para se expressar através da irresponsabilidade moral e comportamental, em que uma sociedade leniente, conivente, que tudo aceita,
desde que se dê apoio à busca desequilibrada dos valores sensoriais. Então, o resultado disso é que, na medida em que a criatura humana vai atingindo certa maturidade psicológica, esse lado importante da vida, que é o lado espiritual, deixado de lado, irá resultar em eclodirem do seu inconsciente todo um campo de desequilíbrios que trazemos do nosso passado encarnatório. E aqui o texto chama a atenção dizendo, resumam, né? Se revelam, se manifestam as culpas que ele dorme no inconsciente. E aí disparam as síndromes como a de pânico e outras, ao se sentir mais pressionado em determinada situação da vida, os desequilíbrios psíquicos dizem, estamos aqui. Exatamente por ter sido colocado de lado o trabalho de espiritualização que já deveríamos ter dado conta. Então, para se expressar através da irresponsabilidade moral e comportamental em uma sociedade leniente, né? Uma sociedade, diríamos, permissiva, que tudo aceita, desde que a atenção esteja sendo voltada para os valores de ordem material. Sem as necessárias resistências morais para os enfrentamentos naturais, apegam-se à negativa, posição cômoda para justificar a falta de valor íntimo, permitindo que a sombra, as questões do inconsciente mal resolvido, lhes passe a governar os sentimentos angustiados. Então, não tendo feito as devidas considerações, as questões de ordem espiritual, que iriam dar resistência moral e subsídios na aquisição de virtudes e da prática do bem, o que é que vai ocorrer? A ausência de fortalecimento para os enfrentamentos naturais da vida. E o resultado será apegar-se ao negativo. A justificativa cômoda, permitindo que a sombra lhe passe a governar os sentidos. A decorrência natural disso é a busca de responsabilizar terceiros pelos conflitos, transtornos e desequilíbrios íntimos que não conseguiram ser resolvidos, como iremos ver aqui. Nesse íntere, manifestam-se os transtornos psicológicos, nas áreas da afetividade, da conduta, das emoções. Abrem-se-lhes, então, a comporta emocional para a fuga psicológica e a transferência de responsabilidade para os outros, variando o algoz, o governo, Deus, o vizinho, aonde se puder responsabilizar e terceirizar a culpa daquilo que veio a se manifestar por descuido, falta de atenção aos valores espirituais da vida. Então, voltando aqui ainda o texto, o resultado é a manifestação dos transtornos psicológicos nas áreas da afetividade, da conduta e das emoções. E associado a isso, a busca frequente da terceirização da culpa para os outros, se procurando, nesse ponto, excluir todas as possibilidades de autoencontro, de despertamento para os valores espirituais,
de buscar dentro de si as reais causas dos transtornos que está vivenciando. Qualquer indivíduo que aspira ao bem e ao amor trabalha-se interiormente e recorre aos relacionamentos afetivos ou não, experimentando satisfação a cada momento, porque a experiência de ambos os sentimentos transforma-se em alegria de viver. Então, já para aqueles que estão buscando e dando atenção aos valores espirituais da vida, a busca da vivência do bem e do amor, esses estão se trabalhando interiormente. E quer tenham relacionamentos afetivos ou não, vivem bem consigo mesmos, que é a base essencial do equilíbrio no qual a expressão de harmonia com as leis de Deus se estabelecem. Porque a experiência, voltando ao texto, de ambos aqui significa estar em um relacionamento afetivo ou não, é segundo plano. E os sentimentos transformam-se em verdadeira alegria de viver. Como nós temos trabalhado nesta obra Psicologia da Gratidão, a pessoa vai se tornando apta a quer esteja numa situação ou outra, ou numa situação de bonança, de satisfações temporais boas, ou não, ela estará vivendo bem. Porque estará atenta a mesmo em questões trabalhosas ou difíceis, buscar a vivência do sentimento da virtude e da gratidão. Há muita coisa no mundo da ilusão de que não se tem necessidade. Nada obstante, o apego egóico às quinquilharias, às quais se atribui valor, atormenta o ser que as não possui, levando a uma permanente inquietação para aumentar a posse. Então, aqui uma advertência que Joana coloca nesse parágrafo, dizendo assim: olha, muitos que estão envolvidos nessa percepção distorcida da vida, que é o ângulo puramente materialista, isso gera apego egóico a quinquilharias, aquilo de menor valor, num esforço de preencher o vazio íntimo que não recebeu a devida atenção, atribuindo a essas quinquilharias um valor que elas não têm, atormentando o ser que as não possui. Interessante esse aspecto. Vivem atormentados aqueles que, por possibilidades materiais, se enchem de quinquilharias, e aqueles outros que, estando dentro dessa mesma perspectiva materialista, vivem desequilibrados pela ausência de tê-las, de ter essas quinquilharias, levando a uma permanente inquietação para aumentar a posse. Então é preciso, acima de tudo, darmos o devido valor às questões espirituais da nossa vida. A busca do autoencontro, de trabalhar a nova visão, o novo prisma de observação da vida material, agora sob o olhar do espírito imortal, em que temos aprendido através da revelação espírita a ir trabalhando no dia a dia essa percepção real e verdadeira que integra tanto os aspectos do mundo material e físico quanto do mundo espiritual.
pelo conhecimento que vamos adquirindo das leis de Deus e pelas perspectivas interiores abertas ao entendimento, à assistência dos espíritos do bem, a recebermos através do campo intuitivo orientações, conselhos que antes não estávamos atentos por estarmos sugados pela busca desenfreada das questões materiais da vida. Acumulando inutilidades em detrimento dos bens internos, que enriquecem a vida. A preocupação em consumir é contínua, sem valorizar realmente as bênçãos de que se encontra investido na saúde, na lucidez mental, na afetividade compensadora. Aqueles que estão vivendo sob a ótica do materialismo, eles distanciam-se da valorização de vários aspectos da vida de que eles possuem e que são colocados em segundo plano, apesar de serem muito mais importantes, como a saúde física que estamos usufruindo, que estejam usufruindo, a lucidez mental, o equilíbrio psíquico, o fato de viverem certas possibilidades de afetividade compensadora. Essas questões que têm todo um valor especial são colocadas de lado. E a pessoa se vê absorvida de forma desenfreada pela busca de bens, de utilitários, de valores do campo materialista, que naturalmente apenas passam de mão para mão e que representam na sua essência a transitoriedade que comentávamos no início da mensagem de Emmanuel. Realmente é preciso sairmos, poderíamos dizer assim, dessa matrix estruturada no mundo materialista, utilitarista, hedonista, que fazem com que a maioria das pessoas percam grandes momentos e percepções da sua vida por estarem envolvidas por todo um clima absorvente de busca desenfreada por questões materiais, enquanto que a vida em termos de emoções sadias, de sentimentos elevados, de viver bem o dia de hoje, mesmo que esse dia apresente suas dificuldades. Então, a falta disso tem sido muito predominante na sociedade em que estamos. E o resultado disso tudo são os transtornos psíquicos, são as ambições psicológicas desequilibradas e que se traduz em muita infelicidade para a maioria das pessoas. Vencendo o conflito e o transtorno psicológico, a emoção gratulatória, a soma e a satisfação existencial toma sentido no constructo pessoal. Constructo aqui é sinônimo de construção mental, né? De estarmos agora alimentando uma percepção diferente da vida. Quando surgem os pródromos, né? A introdução, a manifestação da gratidão, mesmo diante do que se considera falta ou insucesso. Percebe-se a conquista da normalidade emocional
e mental. Vamos analisar esse último tópico do estudo dessa tarde. Quando, de fato, nós, procurando estabelecer essa perspectiva de construção nova, mais profundamente verdadeira, que tem por base os valores espirituais da vida, nós conseguiremos vencer os conflitos, os transtornos psicológicos e usufruir de uma emoção gratulatória. Porque diante das convicções que passamos a usufruir sobre a imortalidade da alma, sobre a reencarnação, a justiça de Deus, abre-se todo um campo novo de construções, de hábitos mentais, comportamentais, associados à profundidade do sentimento de gratidão. Mesmo que estejamos enfrentando doenças, dificuldades e problemas comuns à existência humana. Mas o fato de que o alicerce da percepção de vida nova que temos estar amparado e fortalecido nas convicções que a revelação espírita nos traz, é o elemento definidor para a nossa saúde mental, para estarmos de bem conosco mesmos, mesmo diante de um mundo de provas e expiações, mesmo diante de um período de transição planetária em que nos encontramos. Concluímos aqui o estudo dessa tarde e agradecemos a todos que nos tenham acompanhado e, se possível, compartilhem essas informações. Esse estudo depois estará disponibilizado no nosso canal no YouTube. Uma boa tarde a todos, muita paz.